Romanos capítulo 1, versículo 1, e se você por algum motivo não trouxe a Bíblia, eu acredito que vai estar passando aqui no telão, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É apenas um versículo, é um versículo bem curto, então eu gostaria de ler novamente e gostaria que você repetisse comigo dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Pai, nós te damos graças pela tua palavra e por tudo que o Senhor já ministrou em nosso coração. Pedimos que o Senhor continue conosco, pedimos que o nosso coração esteja disponível e pedimos que venhamos acolher a palavra com mansidão, Pai. Deus me usa nesse momento como canal de bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, queridos, a carta que teve a autoria do apóstolo Paulo, né, como ele já começa dizendo Paulo, né, isso então significa que ele, né, foi o autor desta carta, claro que sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele escreveu essa carta para a igreja de Roma. E, por incrível que pareça, Roma era um lugar que Paulo ainda não conhecia. No decorrer dessa carta, por exemplo, nós vamos ver que Paulo manifesta o desejo dele de um dia estar com essa igreja e com esses irmãos. Isso então indicando que ele ainda não havia ido a Roma, não estava em Roma e mandou essa carta para fortalecer os irmãos, mas também com alguns objetivos. E um dos objetivos que Paulo escreve a carta aos Romanos é para a defesa do Evangelho. É, na verdade, uma maneira ou um dos propósitos de defender o Evangelho. Romanos é uma carta bem completa que tem como base a aceitação pela fé e não pelas obras. E a reforma protestante, por exemplo, ela se baseou, ou ela começou por esta carta de Paulo. Martinho Lutero, quando se deparou com o texto de Romanos que diz: e o justo viverá pela fé. Ele então teve ali os seus olhos abertos, as escamas caíram dos seus olhos, e ele então entendeu que só Deus é que pode perdoar pecados, e que a salvação não é obtida pelas obras e muito menos pelos méritos, mas ela é um presente de Deus, ela é um favor de Deus, é a graça de Deus mediante a fé. Então, Romanos é uma carta excepcional, que vai falar muito sobre a justificação, sobre a manifestação do Espírito. Aquele que é cheio do Espírito, ele traz alguns comportamentos em Romanos 8, mas aqui Paulo, ele nos mostra essa carta, e nesse versículo que nós lemos, né, e vamos ficar somente nesse versículo hoje, ele traz aqui dois censos, né? Paulo diz ali quem ele é, servo de Jesus. Ele traz ali o seu chamado, apóstolo de Jesus. E ele traz ali que ele também é separado para o Evangelho de Deus. Mas nessas falas de Paulo nós encontramos aqui dois sensos. O primeiro senso, um senso de humildade, onde ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, no original, ela significa, ou ela tem a tradução ali, doulos. E por que às vezes a gente fala no original? Porque conforme a Bíblia vai sendo traduzida, ela pode perder um pouco da sua originalidade. Por exemplo, aqui o tradutor colocou como servo, mas no original, na época que foi dita, a palavra não era servo e sim escravo. Ela é mais profunda que o servo. O servo, por exemplo, tem alguns direitos dentro da casa, mas o escravo não. O escravo, ele, além de ter sido comprado ali por um senhor, ele se torna uma propriedade exclusiva do senhor que o comprou.
o escravo deve prestar total obediência ao seu Senhor. Então é por isso que Paulo diz, ou ele começa, essa carta e inicia dizendo, Paulo, servo de Cristo, mas no original, escravo de Cristo. Paulo, ele não começa a carta no patamar alto, ele começa num patamar baixo. Ele começa de maneira humilde, não no topo, mas no vale. Ele não começa se enaltecendo, mas ele começa se humilhando e enaltecendo um Senhor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se humilha quando ele diz servo, num sentido de escravo. Mas esse versículo também traz o senso de autoridade de Paulo, onde ele diz, chamado para ser apóstolo. Então ele começa com um senso humilde, mas ele não perde o senso da autoridade. E ele diz para quem, para que ele foi chamado, para ser apóstolo, que indica também que alguém o chamou, e quem chamou? O nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós já vemos então, logo de cara, que ninguém se intitula ou se autoconstitui um apóstolo, ou um bispo, ou um pastor. Ninguém tem a autoridade de chegar na sua própria cabeça e dizer, desde agora em diante, eu serei um apóstolo. Ou alguém pegar um rádio e colocar na sua cabeça e dizer, de hoje em diante, agora, eu serei um pastor. Porque ninguém se auto-intitula um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, por alguns motivos. E um dos motivos é por quê? Porque é Deus que chama. É Deus que chama alguém para ser pastor. É Deus que chama alguém para ser bispo. É Deus que chama alguém para ser apóstolo. O chamado é de Deus, mas o reconhecimento é da terra. Então Deus chama e o homem reconhece. Quando eu senti no meu coração o chamado para ser pastor, algo já havia sido alimentado dentro do meu coração. Eu lembro que no culto lá em Pirituba, o meu pastor fez o apelo. E ele fez dois tipos de apelo. Um apelo primeiro para quem queria se entregar a Jesus, e eu já tinha entregado minha vida a Jesus. Mas um segundo apelo para quem sentia no coração o chamado para ser pastor. E eu me lembro ainda como se fosse hoje, estava do lado da minha mãe, e eu estava tremendo, suando e chorando, e minha mãe falando, o que é isso, menino? Está tendo uma piloura, está passando mal? Eu falei, eu estou com vontade de ir lá na frente. Ela falou, então por que você não vai? Eu falei, eu não sei. Mas muita coisa passou pela minha cabeça. Uma das coisas, eu ainda era solteiro. E eu falei, meu Deus, se sendo crente já está difícil para arrumar uma esposa, pastor, vai ser quase impossível. E eu pensei nos amigos, se já estou sendo zoado, sendo apenas um cristão, imagina se eu for um pastor. E muita coisa se passou na minha mente. Em um período, de um rápido reflexo, muitas coisas vieram na minha mente, mas um forte impulso dentro do meu coração falou, você precisa ir lá na frente. É como se alguém estivesse me chamando de fato. Eu então correspondi àquele chamado e ainda demorou para eu ser pastor. Por você ter uma ideia, essa igreja nasceu em 2013, como você pôde acompanhar no culto de aniversário, mas eu só fui ungido a pastor, se eu não me engano, em 2017. Eu já pastoreava em 2013, já pastoreava em 2014, em 2015, 2016. Já era chamado por Deus, sim ou não? Mas o que faltava? O reconhecimento do homem. Porque Deus chama, mas Ele coloca no coração do homem, reconheça Ele como pastor. E é claro que não foi só com isso, mas primeiro, Ele nasce no coração um estímulo, um impulso, um chamado. Segundo, alguém profetiza na sua vida. E eu lembro que a pastora Filomena, que já tem mais de 90 anos, se eu não me engano, em uma das primeiras vezes que eu fui ao culto, ela me abraçou. Ela tem... Como é que é aquele negócio que se treme todo? É Paxo, acho que é Paxo. Ela tinha Paxo, acho que ainda tem, não sei, labirintite, né? Todos os negócios que tremem ela tinha, e aí eu vi aquela senhorinha se tremendo todo, vindo na minha direção. Deixa eu te dar um conselho que eu já dei aqui. Se você vê alguma senhora vindo na sua direção, se tiver oportunidade, corra, porque ela vai profetizar na sua vida.
E ela então me agarrou, me deu um abraço apertado e disse: você vai ser um pastor. Eu já tinha um testemunho interior, já tinha uma profecia na minha vida, já tinha a percepção que eu era chamado por Deus. O que faltava? O reconhecimento. E então em 2017, o reconhecimento veio. Mas por que eu estou contando toda essa história? Porque ninguém se constitui ou se autoconstitui um pastor, um bispo ou um apóstolo. Deus chama, profecia acontece na terra, mas Deus também pede ao homem para reconhecer aquilo que ele já determinou no céu. Todavia, um homem não pode apenas ter o chamado, não pode se autoprofetizar e muito menos se autoconstituir um pastor, um bispo ou um apóstolo, porque isso é um chamado de Deus e um reconhecimento da terra. E, como eu disse, Paulo apresenta dois sensos, um de humildade e o outro de autoridade, e ele precisava, apresentar também essa autoridade, porque algumas pessoas resistiam ao apostolado de Paulo. E, por exemplo, se você vê, na maioria das cartas de Paulo, ele vai começar exercendo o senso de autoridade. Em 1 e 2 Coríntios ele vai dizer: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Gálatas e Efésios ele começa dizendo: Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 e 2 Timóteo, como é que ele começa? Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele exercia ali a sua autoridade. Mas Paulo trata da sua humildade também, como ele mesmo havia dito, como servo. E ele também trata da sua autoridade como apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, Paulo ele não está sendo arrogante quando ele inicia algumas cartas exercendo a sua autoridade. Ele não está sendo arrogante nem algo assim, porque em 1 Coríntios 15:9, Paulo vai dizer o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo se considerava um apóstolo fora do tempo, ou nascido fora do tempo. Então, a arrogância talvez poderia até bater na porta do coração do Paulo, mas não tinha espaço, porque em nenhum momento ele demonstrou essa arrogância ou demonstrou algo parecido. E é exatamente por isso que ele teve todo o cuidado de colocar o servo antes do apóstolo, porque ele fala de quem ele era antes do que ele foi chamado para ser. Ele fala da sua condição antes de falar da sua função. Então Paulo ele diz que além de servo, além de apóstolo, ele também era separado para o evangelho de Deus. Em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 15 ao 16, Paulo ele diz o seguinte: Gálatas capítulo 1, deixa eu procurar aqui para você. Gálatas 1, 15 e 16, Paulo diz assim: quando, porém, ao que me separou, ou seja, Deus que o separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui Paulo ele diz ali o cerne do seu chamado, Ele era apóstolo, mas era apóstolo dos gentios. E ele mesmo disse que antes dele nascer, Deus já havia o separado e o chamado para ser o pregador dos gentios. Então, Paulo está dizendo que ele era um escolhido de Deus, antes dele nascer, sim ou não? É o que ele diz. Só que, irmãos, vamos falar um pouco, rapidamente, de Paulo antes da conversão. Quem era Paulo? Um perseguidor assíduo da igreja, onde matavam os homens e colocavam as vestes nos pés de Paulo, para que ele pudesse estar ali como testemunha do que foi acontecido. Paulo, ele foi um homem mau, um homem sanguinário,
um homem que não tinha misericórdia, nem de mulheres, nem de crianças, muito menos de homem. Ele foi um perseguidor da igreja. Ele foi um homem muito cruel. Mas ele diz que Deus o havia escolhido antes dele nascer. Porque mesmo que Deus escolha alguém, ainda há o tempo de Deus se apresentar a essa pessoa. E no caminho então de Damasco, quando Paulo estava com as cartas dos sacerdotes, a autorização real para perseguir, colocar os cristãos na prisão, você sabe da história, Jesus se encontra com ele. A luz da glória de Jesus brilha. Paulo então se rende e cai diante da terra. Houve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Paulo diz: quem é o Senhor? Eu não estou lhe perseguindo. E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo estava perseguindo Jesus, irmãos? Literalmente falando? Não. Ele estava perseguindo os cristãos. Sim ou não? Mas quem é os cristãos? É a igreja, sim ou não? É o corpo de Jesus, sim ou não? Então quem persegue o corpo, também persegue o cabeça. Quem persegue a igreja, também persegue o dono da igreja. Quem persegue a noiva, também persegue o noivo. E tem muita gente nos dias de hoje perseguindo a igreja. O nosso governo atual não vai demorar muito e vai começar a colocar as garrinhas de fora para perseguir a igreja. Mas quem mexe com a igreja, mexe com o noivo ou o dono da igreja. E o próprio Jesus vai dizer que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Mas a ideia não é o inferno vai para cima e a igreja recua. A ideia de Jesus é a igreja vai para cima e o inferno é que tem que recuar e bater em retirada. Em contrapartida, pode se levantar perseguidores, pode se levantar opositores, mas não vão de forma nenhuma acabar com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja tem um dono, ela tem o dono, o melhor dono, o mais poderoso dono, o príncipe da paz, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está ao lado de Deus, aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja. Mas Paulo perseguiu a igreja, pois é, estava indo em direção aos cristãos para matar os cristãos. Jesus entra na história, porque já tinha escolhido aquele homem. Chegou o tempo daquele homem se encontrar com Jesus. E a partir daquele encontro, ele não mata mais os cristãos. Ele começa agora a pregar para os cristãos. Ele prega para os gentios. Querido, quem aqui acredita que é um escolhido de Deus, diga amém. Você também teve uma vida torta, assim como eu. Você também teve uma vida, um período da sua vida longe do caminho de Jesus. Mas o que determina a sua história não é o que os homens dizem a seu respeito, não é nem aquilo que um dia você fez. O que determina a sua história é o que Jesus fez por mim e por você. Ele te escolheu, Ele te separou para o evangelho dele, para conhecer ele. É por isso que você hoje é transformado por Cristo, para viver para Cristo. Por que eu estou falando isso? Se Paulo está dizendo que ele era um homem que foi escolhido antes de nascer, porque às vezes nós olhamos para alguém e falamos: não tem mais jeito não, esse daí pode esquecer, esse daí não adianta mais, esse daí já está entregue. Deixa eu te falar uma coisa, assim como Cristo escolheu Paulo, assim como Cristo nos escolheu, Ele pode ter escolhido um monte de gente que a gente ainda nem sabe, e assim como Jesus mudou a vida de Paulo, Ele pode mudar a vida de muitas pessoas, inclusive aquele que está perto de você, inclusive aquele que mora com você, inclusive aquele que trabalha com você, porque o mesmo Jesus que se encontrou com Paulo, mudou a vida de um assassino, mudou a vida de um perseguidor, é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, seja a dificuldade que esteja, seja o pecado que esteja, seja o que esteja fazendo, Jesus pode mudar a história dessa pessoa. E eu só estou na introdução, irmãos, agora é que eu vou começar, e vai ser bem rapidinho.
Porque eu falei de dois sensos: um senso de humildade, um senso de autoridade. E eu quero me apegar agora ao senso de humildade de Paulo, porque esse senso não é só de humildade, mas também é de verdade. Quando ele diz que ele era servo de Cristo, ele queria passar de fato a imagem que era um escravo de Cristo. E Paulo chama-se de escravo de Cristo por algumas razões, no mínimo 3 razões. Aqui eu vou destacar apenas 3 razões pela qual ele se chama, servo de Cristo ou escravo de Cristo. Primeiro, porque ele deixa claro que é propriedade absoluta de Cristo. Como eu falei na introdução, um escravo era comprado, e a partir do momento que ele era comprado, ele é então propriedade exclusiva e absoluta do seu comprador ou do seu senhor. Como disse, Paulo foi um feroz perseguidor da igreja cristã. E como fariseu, Paulo considerava Jesus um impostor. E é por isso que ele perseguia os cristãos. Na época não tinha ainda esse nome, as pessoas que criam em Jesus era chamado de O Caminho. Por que era chamada de O Caminho? Porque Jesus mesmo diz: eu sou o caminho. Então, depois de um tempo que o termo O Caminho foi migrado para cristão, mas todo aquele que participava do caminho, Paulo então perseguia, porque para Paulo, o dono do O Caminho, ou o Senhor Jesus Cristo, era um impostor. E Paulo acreditava na salvação pelas obras, em recompensa aos seus méritos, E para ele a salvação não era pela fé, era ali pelas obras, não era uma graça de Deus, só quando não tinha muito jeito. Irmãos, o pior de tudo é que Paulo, perseguindo os cristãos, achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele era um fariseu, uma religião bem típica da época. Era igual os sacerdotes. Tanto é que foi a carta que ele adquiriu dos sacerdotes para prender os cristãos. Que sacerdotes que ele pegou as cartas? Os mesmos que falaram para crucificar Jesus. Os sacerdotes tinham raiva de Jesus, mas para eles estavam fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo também achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele foi tocado, bruscamente, gloriosamente, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por aquela aparição, ele então entendeu qual era a sua missão. Atos 9, do versículo 1 ao 22, que ele iria pregar o evangelho, que ele iria ser o apóstolo dos gentios. E é nesse ponto que Paulo começa a entender a sua condição de servo de Cristo. Porque Paulo então estava vivendo um engano, sendo um engano, não estava servindo a Deus como ele achava que estava. Quando ele começa de fato a servir a Deus, ele entende: peraí, então sobre a minha vida sempre tinha um dono, eu só não sabia quem era. Porque ninguém está à deriva, irmãos, ninguém está à deriva. Não existe meio termo, ou servimos a Deus ou servimos ao diabo, mesmo que inconscientemente. Se você pegar alguém que não tem Deus e falar para ele: você serve quem? A Deus ou o diabo? Ele fala: tá doido, meu filho, eu não quero nem papo com o diabo, não sou do diabo, nem ando com o diabo. Mas ele mesmo, sem perceber, acaba sendo direcionado, influenciado e dirigido pelo diabo. Porque não existe meio termo, ou é Deus ou é o diabo, ou é o céu ou é o inferno, não existe meio termo. Então nós um dia também andávamos sobre a servidão do diabo. Só que o que Jesus fez então, amando de Deus? Jesus pagou um preço. Qual foi a moeda que Jesus usou para nos comprar? O seu sangue precioso. Então, quando Jesus morre naquela cruz, o sangue dele é derramado. A partir daquele momento, todo aquele que reconhece Jesus, que confessa Jesus, ele então aceita essa compra de Jesus, e ele então não mais pertence ao diabo, mas pertence agora a Deus. Todavia, ele tinha um senhor sobre a vida dele. Mesmo sem saber, inconscientemente, ele tinha um senhor diabo sobre a vida dele. Mas a partir do momento que reconhece Jesus, ele então sai da servidão do diabo e passa agora para servir a Deus. Porque Jesus comprou
as nossas vidas. E Paulo então entende isso de uma forma clara. Ele não fala isso por falar, ele não fala isso porque é bonito, ele fala sabendo o que está falando, é intencional. É como ele mesmo disse em 1 Coríntios 6:20, que Jesus nos comprou por alto preço, e preço de sangue, irmãos. Jesus não comprou você, eu e você, por algum valor monetário, não foi por bens, não foi por dinheiro, não foi por ouro, prata, bronze ou qualquer outro tipo de recursos humanos. Jesus nos comprou com algo que ninguém poderia nos comprar, nem o diabo. Foi o sangue dele que foi derramado por mim e por você. É por isso que Paulo afirma: fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. E querido, se Cristo nos comprou, nós não podemos pertencer a mais ninguém a não ser a Ele. Eu e você somos propriedades exclusivas de Jesus. Eu e você fomos comprados por preço de sangue, o sangue de Jesus. Não existia ninguém puro que pudesse derramar sangue por mim e por você, a não ser Jesus. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro perfeito que entrou ali no holocausto, se sacrificando por mim e por você. E com isso, como diz a própria palavra, Ele nos resgatou das mãos do diabo, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Eu e você fomos comprados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você precisamos entender, irmãos, que nós somos propriedades exclusivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, diga amém. Não só Paulo sabia disso, como também o apóstolo Pedro. E é por isso que o apóstolo Pedro, dando ali, uma validação do que Paulo diz, ele escreve em 1 Pedro 2, 9 e 10, para mim e para você, o seguinte: ouça isso, entenda o que você está ouvindo e receba o que você está ouvindo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não era povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcança misericórdia. Eu e você somos povo exclusivo de Deus, a nação santa de Deus, o sacerdócio real de Deus. Irmão, olha um sacerdote do lado que você está sentado, olha uma sacerdotisa do lado que você está sentado. Nós estamos em um ambiente sacerdotal, porque aqui tem sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Então é por isso que Paulo, ele diz que ele é um escravo de Cristo, porque ele deixa claro que ele é propriedade exclusiva e absoluta de Jesus. Amém? Em segundo lugar, por qual razão Paulo disse que era escravo de Cristo? Porque ele também deixa claro que deve obediência somente a Cristo e a obediência absoluta a Cristo. Conforme eu disse, novamente, o escravo não tinha vontade própria. A vontade do escravo era fazer a vontade do seu senhor. E o que o Paulo tinha em mente ao escrever essa palavra, servo, que é doulos, que significa escravo, é como se ele estivesse dizendo que a sua personalidade, a sua liberdade estavam anuladas por escolha dele. Que ele não tinha mais liberdade para fazer a sua própria vontade por escolha dele. Nós somos libertos por Cristo, sim ou não? Quem é livre, diga amém. Só que liberdade verdadeira é fazer a vontade do nosso Senhor. Porque aquilo que muitas vezes olhamos com a ótica achando que é liberdade, na verdade é uma prisão. Hoje nós vemos muitas pessoas que em nome da liberdade fazem tudo o que querem. E em nome dessa liberdade estão vivendo uma vida escrava. E não fazia muito tempo que ela tinha largado o vício da maconha.
ela era muitos anos viciada em maconha. Estou trazendo a imagem dela aqui não para denegrir, né, mas para dizer que ela ingressou nesse caminho talvez adolescente, passou toda a sua juventude e mesmo na sua velhice ainda estava no caminho das drogas. Talvez não mais porque queria, mas porque infelizmente já estava escravizada por isso. Ela entrou quando queria, mas quando queria sair, já não podia. É a realidade de muitos. É a realidade da Avenida São João, lá do centro de São Paulo. Muitos que entraram pela sua liberdade, mas não conseguem sair porque se tornou uma escravidão. Por isso que a nossa liberdade deve ser responsável e consciente. E a melhor liberdade é fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, sim ou não? Vou falar um pensamento meu, tá? Você é livre para ter o seu tipo de pensamento. Mas eu não tenho livre-arbítrio. A partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, eu abri mão do meu livre-arbítrio. Porque eu não sei o que fazer da minha liberdade. E se eu for fazer o que eu acho que devo fazer, eu vou acabar em um tipo de escravidão. Sendo assim, eu prefiro não ter livre-arbítrio. Eu devolvo isso para Jesus e diz, não me deixa tomar decisão sozinho porque eu não sei. Me avisa o que eu preciso fazer, me oriente como eu devo fazer, porque todas as vezes que eu pego o meu livre-arbítrio para tomar uma decisão, eu acabo entrando em algum tipo de escravidão. E é isso que Paulo está dizendo. Tenho liberdade de fazer o que quero, mas eu abro mão para fazer a vontade do meu Deus. Querido, a liberdade é Deus me dando a oportunidade de obedecer. E o que é escravidão? É as consequências do pecado da desobediência. A opção é a liberdade de escolha. Diga comigo, opção, liberdade de escolha. O que é a escravidão? As consequências dessa escolha. Então você é livre para escolher o que quiser. Deus te dá a semente e diz, planta da melhor maneira que você quiser, na terra que você quiser, onde você quiser. Você é livre para plantar, mas você é escravo da colheita. Então, em todas as áreas você é livre. Você é livre para casar com quem quiser, amém? Mas você é escravo da decisão que você um dia tomou. E não adianta falar para Deus, não Deus, eu estava meio maluco. E Deus, agora se junta com essa doida e vai junto até o fim, até que a morte o separe. E não vale roubar nesse jogo, orar para que o outro morra, porque não dá certo também não. Mas pastor, eu casei com a pessoa errada. Não, querido. Vou usar uma palavra que eu ouvi esses dias. Você não casou com a pessoa errada. Você está vivendo da forma errada com a pessoa certa. Arruma sua conduta e você vai ver que essa pessoa é a melhor pessoa que pode estar do seu lado. Porque você foi livre para escolher. Irmão, você foi livre para escolher até a sua sogra. Não, pastor, a minha esposa tudo bem, mas a minha sogra, escolhi não. Eu acho que é igual o joio e o trigo. O inimigo plantou, eu não sei o que está acontecendo. Não, irmão. Eu estou brincando que eu amo minha sogra, viu? Ela está aqui no culto, deixa eu reparar o que eu falei. Amo minha sogra, louvo a Deus pela minha sogra, porque se não fosse ela eu não teria casado. Pelo menos com a mulher que eu estou hoje. Quando eu escolhi a minha esposa, a minha sogra já era viva ou não? Então, de certa forma, eu também escolhi a sogra que eu ia ter. Você está entendendo? Sim ou não? Então, o que é opção? A liberdade de escolha. O que é escravidão? A consequência da sua escolha. Por isso que o melhor a se fazer é sempre perguntar para Deus, pedir a orientação de Deus e ouvir a voz de Deus todas as vezes que você for tomar uma escolha. Porque para Paulo as decisões do seu Senhor é as que regiam a sua vida. O projeto de Paulo não era fazer as suas próprias vontades, e sim as vontades de Cristo. Querido, o reino de Deus era mais importante do que o reino pessoal de Paulo. Paulo viveu praticamente o que diz lá Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. É por isso que ele vai dizer,
Em Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu e você estamos numa carreira. O plano e o projeto de Deus é que eu e você cheguemos no final dessa carreira, mas não de qualquer jeito, não humilhado, mas cheguemos no final da nossa carreira com a cabeça erguida, completando a carreira, guardando a fé, irmãos, como o próprio Paulo um dia declarou na carta aos Coríntios: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo para Deus: eu estou pronto, fiz o que tinha que ter sido feito, eu preguei o teu evangelho, eu te obedeci, e quer saber de uma? Ainda tenho fé no meu coração, então pode vir, Deus, que eu estou pronto para ir para a eternidade ao teu encontro. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, por que Paulo fez essa declaração que era servo ou escravo de Cristo? Porque ele queria deixar bem claro que ser servo de Cristo é a maior honra que existe. Queridos, na verdade, o título de Paulo não era apóstolo, mas era escravo, era servo, era doulos. Eu e você não precisamos nos impressionar e nem correr muito atrás de título, não, porque isso é uma consequência daquilo que Deus já chamou você. Mas entenda que eu e você somos servos. Servos uns dos outros também, porque primeiramente nós somos servos dele. Mas entendemos que é impossível ser servo dele se não servir os outros. Assim como é impossível amar a ele se não amar os outros. João vai dizer que se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Porque como você pode amar alguém que você não vê e não amar alguém que você está vendo? Sendo assim, o meu relacionamento com o alto, ele também se faz com o meu relacionamento com as pessoas que estão ao meu lado. Então o título de Paulo era: eu sou escravo, escravo de Cristo. E por ser escravo de Cristo, também sou servo de vocês. É o que ele dizia para a igreja que ele pastoreava. Irmão, ser servo de Jesus é o título mais elevado que uma pessoa pode carregar. E não é à toa, como eu disse, ele não falava nada por falar, tinha tudo uma intenção. É por isso que ele começa os dizeres dessa carta, é o início da carta, ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Então a escravidão cristã, se assim posso dizer, não é uma sujeição humilhante, não é uma sujeição prejudicial, não é uma sujeição em vão. Ela tem as suas recompensas, irmãos. Eu gosto de um texto, e é esse texto que me ajuda muitas vezes, o que Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 15, 58. E ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ser servo de Cristo é a maior honra que uma pessoa pode ter nessa terra, irmãos. Irmãos, Deus é um ótimo Pai, ou melhor, Ele é o melhor Pai. Deus é um ótimo Senhor, Ele é o melhor Senhor. Deus é um ótimo patrão, Ele é o melhor patrão. Vale a pena trabalhar para Ele, irmãos. Tem um pastor que diz, ele diz assim: trabalhar para Deus é muito bom. O salário pode não ser essas coisas, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo, irmãos. Porque a aposentadoria não é nessa terra, a aposentadoria é na eternidade. O ouro que a gente luta para ter nessa terra, lá no céu vai ser o nosso chão. Porque mais do que ter algo, é ter o dono de tudo, do ouro e da prata andando com você. Então, ser servo de Cristo é a melhor e a maior honra que uma pessoa pode ter. Santo Agostinho diz: quanto mais servos de Cristo nós somos, tanto mais livres nos sentimos. Porque ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita.
pois por sermos escravos de Cristo, nós somos livres da condenação, somos livres da escravidão e da destruição do pecado. Então, ser servo de Cristo garante uma liberdade. Eu estou livre da condenação. Esse mundo já está julgado, viu? Você sabe disso, já está julgado. Chegará um dia que o reto juiz vai julgar esse mundo. E eu e você estamos livres dessa condenação, por sermos servos de Cristo. Nós estaremos livres da destruição e da maldição do pecado, porque eu e você somos servos de Cristo. Então, essa é a maior honra que uma pessoa pode ter em dizer: eu sou escravo de Cristo. Eu não sei se você viu um vídeo que está circulando na internet, mas da Patrícia Bravanel, antes de apresentar lá o programa Silvio Santos, que agora é ela que está na linha de frente, e vazou um vídeo dela nos bastidores. Antes de começar, ela ainda estava animando a plateia, e ela começa o vídeo dizendo: quem aqui acha que é bom ser filha do Silvio Santos? E todo mundo, porque já pensou no aviãozinho, no dinheiro, né? Na televisão. E ela ainda fala mais algumas outras coisas. Ela diz: mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Melhor que ser filha do Silvio Santos é ser filha de Deus. Ela fala de Jesus. Ela diz que entregar a vida a Jesus é a melhor decisão que uma pessoa pode ter. Porque por melhor que uma pessoa seja, essa pessoa é tão mortal quanto eu e você. Um dia ela vai nos deixar, um dia ela vai se acabar assim como nós. Mas o nosso Senhor, Ele é eterno. Então, querido, você pode trabalhar para a melhor pessoa, você pode ser filho da melhor pessoa, mas o mais honroso é uma pessoa ser serva de Deus, ser filha de Deus, ter Deus como um pai, ter Deus como um Senhor, ter Deus como um patrão, se assim eu posso dizer. Essa é a maior honra que uma pessoa pode carregar, é dela ter no coração: eu sou servo de Cristo, eu sou escravo de Cristo, porque embora eu seja escravo, Ele não me trata como escravo. Eu tenho acesso à casa do Pai, eu tenho geladeira, intimidade do meu Pai. Ele me comprou, mas Ele não me trata como um funcionário, Ele não me trata como um escravo, Ele não me trata como um servo, Ele me trata como um filho. Por isso a melhor honra é dizer: eu sou servo e escravo de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e nós vamos concluir essa mensagem. Irmãos, que independente dos títulos que carregamos, independente do reconhecimento que temos ou vamos ter no decorrer dessa vida, que nós nunca venhamos nos esquecer de quem somos. Nós somos servos de Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Que o nosso maior título não seja o cargo que você ocupa na sua empresa, não seja o título eclesiástico que você tem em uma comunidade, em uma igreja, mas que o seu maior título seja: por livre e espontânea vontade, eu me torno um servo de Cristo, eu me torno um escravo de Cristo pelas minhas escolhas. Que a nossa maior alegria esteja em saber que nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Que o nosso maior desejo seja viver uma vida em obediência absoluta ao nosso Senhor. Que a nossa maior honra seja sermos servos de Jesus, porque não há honra maior que essa, irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
dito aqui. O Teu Espírito Santo trabalha de maneiras diferentes, em pessoas diferentes, que possuem corações e sentimentos diferentes, mas que o propósito seja o mesmo, que a intenção seja a mesma. Ó Pai, nos ajude a sair daqui hoje com essa mesma certeza que Paulo tinha, não uma certeza que fazia ele ficar triste, não uma certeza que desanimava a sua jornada, mas uma certeza que o animava, que o motivava, a certeza de que nós somos teus servos, nós escolhemos corresponder à sua compra por nós, ao investimento do Senhor por cada um de nós. Nós, Pai amado, correspondemos a esse investimento, correspondemos a essa oferta de amor, correspondemos a esse preço de sangue que foi derramado por cada um de nós. Por isso, Pai, nos ajude a Te servir em todos os lugares a qual nós estaremos, Te servir, Pai amado, aqui sim, na comunidade, na igreja, mas Te servir na rua que nós vivemos, Te servir, Pai amado, no lugar onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, principalmente, ó Pai, Te servir dentro da nossa casa, junto da nossa família, junto daqueles que têm filhos, daqueles que têm esposa, marido, mas servir, Pai amado, as pessoas, não esperando receber algo delas, mas servir as pessoas com o coração grato de estar servindo ao Senhor na vida das pessoas. Ó Pai, nós fomos comprados por preço de sangue, Pai amado. Nós não somos mais escravos do diabo, não somos escravos mais do pecado, nós não somos escravos do medo e nem de nenhum outro, Pai amado, que vai contra os teus princípios. Nós somos escravos do Senhor, com muita alegria, com muita honra em Te servir, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, que nada nem ninguém, Pai amado, possa, ó Deus, nos tirar essa certeza, essa testificação, que nem títulos, nem honra, nem reconhecimento possa, meu Pai, anular aquilo que somos, ó Pai. Nós somos Teus servos, nós somos propriedades exclusivas do Senhor, Pai amado, porque nós fomos comprados por preço e preço de sangue, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Declara isso, diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Declare: abri o mar pra eu passar com ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Se você é filho, diz: oh, eu sou filho de Deus. Amém, glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. Queridos, antes de despedir vocês, deixa eu fazer um aviso. Se você não conseguiu estar aqui no domingo, onde nós celebramos a ceia, e você não esteve porque trabalhou, ou porque estava doente, ou por algum tipo de impedimento lícito. Pastor, o que seria um impedimento ilícito? Eu não vim porque estava afim, não. Então isso daí não é lícito. Porque a ceia é algo solene, é um memorial e é algo de extrema importância. É a maior festa da igreja, é a celebração da ceia. E eu sei que alguns não pôde vir por conta de enfermidades, por conta de trabalho,
e por algum tipo de impedimento que realmente o impediu de estar aqui. Se você é uma dessas pessoas que não pôde estar aqui, eu gostaria de te encontrar aqui na área externa para celebrar a ceia com você hoje. O irmão José estará comigo, é rapidinho, tá bom? Você celebra a ceia e você então está dispensado se você estava nessas condições. Amém? Glória a Deus. Domingo estaremos aqui às 18 horas, celebrando mais uma vez o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E deixo aí o convite para você também estar conosco, trazer aí seus amigos, sua família, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Cristo espalhada na terra e conosco aqui também presente. Que você tenha um restante de semana de vitórias, de conquistas, em nome do Senhor Jesus. Se você recebe e crê, diz um amém bem forte, bem alto. Amém. Rapidinho, quem precisar ceiar, pode me acompanhar, em nome de Jesus. Com a melodia, Ele me alcançou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais, eu sou filho de Deus. Oh, abre o mar pra eu passar com Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Então diz: eu não sou mais. Oh, nós somos filho. Eu sou. Oh, e eu não sou mais. Eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E isso é perfeito e maravilhoso. Aplauda Jesus e vá em paz. Ótima semana. Esperamos você aqui domingo às 18 horas. Glória a Deus.